Olá, esse é o nosso terceiro programa de entrevistas da série Marcos de Inovação. E no primeiro programa nós entrevistamos um engenheiro, no segundo um advogado e hoje nós vamos entrevistar um médico, o Dr. Rogério Andrade Molinari. O Dr. Rogério foi vice-reitor da Universidade Federal do Paraná, tem todos os títulos acadêmicos que você possa imaginar. O título principal dele é ser meu cunhado. Sou casado com a irmã mais velha dele. E ele é nefrologista, é clínico geral. Atendia a minha mãe, que eu elogiava muito pelo seu elevado conhecimento na área de medicina. Aliás, é o que todos os clientes dele falam. Hoje nós vamos falar sobre EAD. As pessoas às vezes falam ensino à distância, mas eu acho que é mais apropriado educação à distância, porque é muito mais importante o aprender do que o ensinar. E a primeira pergunta que eu faço é: como é que você vê a educação à distância, em especial no setor de ciências da saúde e em medicina, tanto na graduação quanto na pós-graduação? E quais são as vantagens e as desvantagens do ensino à distância, sob o ponto de vista de comparação com o presencial? Os alunos prestam mais ou menos atenção no ensino à distância? Os professores precisam de mais tempo ou de menos tempo para preparar uma aula no ensino à distância em relação ao ensino presencial? Essa é a pergunta. É um privilégio estar aqui, Marcos, no Marcos de Inovação, e eu quero fazer só uma pequena correção. A Cristiane é a mais velha das minhas irmãs. Das irmãs. Ela não é minha irmã mais velha, porque senão ela vai ficar muito triste comigo. Nós somos em 5 rebentos, da minha mãe e do meu pai, e a Cristiane é a terceira na hierarquia, mas é a que manda mais, porque, claro, ela é a mais velha das minhas irmãs. Mas, sem dúvida nenhuma, a mais brava é a Adriane, né? E as meninas, de modo geral, aqui na minha casa, na casa do meu pai, claro, são as que determinam a ordem das coisas. Mas é um privilégio estar aqui com você, Marcos, falando depois de pessoas tão ilustres quanto as que me precederam. E eu acredito que falar de inovação num momento peculiar como esse, num momento desafiador, é, sem dúvida nenhuma, olhar para o futuro, aproveitar a crise para fazer transformações. E eu vejo que este momento na educação, e na educação superior em especial, onde eu já trabalho há bastante tempo, dividindo a minha tarefa como médico e como professor de medicina, e também por aí quase 25 anos na gestão acadêmica da Universidade Federal do Paraná. Eu acho que a gente deve contextualizar primeiro o que a gente tem chamado de educação à distância. Alguns dizem ensino, eu também prefiro educação à distância, porque é um processo mais global, mais abrangente, e separado do que nós estamos vivendo nesse momento, que é um pouco mais de atividade remota. E a grande diferença entre educação à distância e atividade remota é que nós tivemos que improvisar um pouco. Aliás, a maioria das universidades, das instituições de ensino, dos diversos níveis, teve que improvisar com atividades remotas, passando para atividades síncronas e assíncronas, debate em pequenos grupos, mas fundamentalmente tentando manter a conexão entre estudantes e professores, porque de todo o distanciamento social da pandemia, o único que a gente talvez não precisasse ter incorrido é o distanciamento cultural, que também aconteceu e a gente está recuperando agora. Na educação à distância, a grande diferença é que ela exige grande planejamento. E, de fato,
dá muito mais trabalho planejar um programa de educação à distância do que o ensino presencial. A educação à distância, no primeiro dia, a gente tem que ter toda a programação de cada semana, de cada semestre, prontinha para entregar já na primeira semana, em que pese que os estudantes vão passar por estes módulos lenta e progressivamente. É muito diferente do planejamento de um curso presencial. Mas eu vejo vantagens, não é? Eu vejo vantagens principalmente porque a educação superior e outros níveis também, isso se aplica, mas em especial nas ciências da saúde e na área médica, a gente tem trabalhado por competências. E competência, na verdade, é um conjunto, uma coalizão de conhecimento, que é essencialmente cognitivo, de desenvolvimento de habilidades e de atitudes. O cognitivo, o conhecimento, é uma parcela que pode ser desenvolvida satisfatória e plenamente por meio da educação à distância ou, como estamos fazendo nesse momento, da educação remota. Já as habilidades, elas também podem ser desenvolvidas em parte por meio de simulações, seja simuladores com modelos ou com atores, às vezes até com alguém da própria família, para desenvolver algumas habilidades. Mas a finalização dessas habilidades, em especial na medicina, nas ciências da saúde, deve ser presencialmente. Portanto, a educação à distância não vai poder satisfatoriamente cumprir essa missão. E, finalmente, a parte de atitudes, que é de desenvolver essas habilidades, esse conhecimento no mundo real. Desenvolver, além disso, outras habilidades que são de comunicação, de solidariedade, de interação, de respeito ao próximo, de empatia. Estas, sim, lamentavelmente ou felizmente, só podem ser desenvolvidas presencialmente, na interação entre diversos atores, e aí professores, estudantes, pacientes, servidores do sistema de saúde, que envolve muito mais profissionais do que aqueles das ciências da saúde. Portanto, eu acho que, de fato, temos vantagens. Vantagens, por exemplo, na distância, no tempo de deslocamento, que muitas vezes é perdido nas grandes cidades, e onde podemos apropriar esse tempo para o desenvolvimento do conhecimento, da parte cognitiva. Por outro lado, devemos reservar esse tempo nobre, presencial, cada vez mais caro, sobre todos os aspectos, e no momento atual de risco, para as atividades que não podem ser desenvolvidas de outra forma e que a gente costuma chamar, na área da saúde e da medicina em especial, de treinamento em serviço. São os internatos, os estágios do curso de medicina e dos demais cursos na área da saúde, e aqueles programas de capacitação na pós-graduação, como a residência médica, as especializações, que exigem um trabalho interativo, com múltiplos atores nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que eu iria por aí no uso da educação à distância nas ciências da saúde, e eu acredito que o futuro é identificarmos exatamente o papel de cada uma destas modalidades. A educação à distância, procurando selecionar aquilo que é essencial, aquilo que é a cereja do bolo, para deixar para o presencial, colocando, então, uma partição, um planejamento, e eu acho que a palavra-chave da educação à distância é o planejamento. Tá? E essa dupla via, tá, de educação à distância e educação presencial, trabalhando o que se chama hoje de educação híbrida, na verdade, um contínuo entre os dois segmentos. Muito bem, o nosso programa tem um subtítulo que é Para um Brasil e um Paraná Melhores. Como é que se posiciona a Universidade Federal do Paraná no EAD? A Universidade Federal do Paraná tem uma longa história, uma longa trajetória de educação à distância, que lá pelo início dos anos 2000,
finalzinho, acredito até de 1996, 98, já tinha alguma estratégia. Nas ciências da saúde, isso é mais recente. Eu fui diretor de ciências da saúde por 2 termos, aproximadamente 8 anos, e o nosso projeto de educação à distância começou lá com a enfermagem, um programa de capacitação de técnicos e de educadores nas ciências, lá por volta do ano de 2004, 2006. De lá para cá, nós temos diversos programas na área da saúde. Eu trabalho especificamente com 3 programas, um na graduação, que temos desenvolvido agora por causa da pandemia, para alunos do curso médico, mas 2 programas já estão em desenvolvimento há mais tempo. Um de especialização em atenção básica para médicos do Sistema Único de Saúde dentro do programa Mais Médicos. São profissionais de medicina, 500 profissionais dispersos pelo estado do Paraná, trabalhando em diferentes cenários, e este curso com um programa com tutoria, com planos de intervenção ao final, tem trazido resultados muito interessantes. Foi a nossa primeira estratégia destinada especificamente a médicos lá dentro do nosso setor de ciências da saúde. É promovido pelo meu departamento, mas há participação de profissionais da enfermagem, da tecnologia de informação, da farmácia, da nutrição. Há uma gama de profissionais que contribuem para a formação destes 500 médicos. E um segundo programa que estamos quase colocando na linha de frente, já não é mais uma especialização, é um aperfeiçoamento, diferença de carga horária, é uma capacitação para teste do pezinho, que é aquela triagem neonatal oferecida em alguns dos estados. O Paraná, por exemplo, tem isso como modelo, e talvez por causa disso, eu tenho certeza, fomos escolhidos com a FEP e a Fundação Ecumênica do Estado do Paraná, que tem uma competência inequívoca nisso, com a associação da nossa competência na educação à distância. Vamos promover um curso para 1.000 participantes nacionais. Portanto, a universidade tem, de fato, uma grande expressão, e vem desenvolvendo essa competência nas diversas áreas. É lógico, eu acredito que ainda não estamos onde queremos, mas estamos avançando. Muito bem. Podemos então passar para a segunda parte do nosso programa, falando sobre telemedicina. Primeiro, conceituando telemedicina. O que é a telemedicina? Como é que os médicos encaram isso? E quais são os benefícios para os pacientes? Bom, eu acho que essas 2 estratégias de inovação, tanto de educação à distância quanto de telemedicina, elas estão, na verdade, integradas, e eu me envolvi com ambas as estratégias até por causa desta dupla militância, vamos dizer assim, tanto na educação quanto na medicina. Assim como na educação, a educação à distância não é uma nova educação, é uma tecnologia aplicada. O livro, o caderno, o lápis, a caneta, todas são tecnologias que a gente vai aplicando à educação. E na medicina, da mesma forma. A telemedicina não é uma medicina nova, não é uma medicina inovadora, ela é uma ferramenta da medicina. E ela também não começou agora, na pandemia. Ela, na verdade, já tem uma resolução lá desde o longínquo ano de 2002, pelo nosso Conselho Federal de Medicina, uma resolução que já tem quase 18 anos, ela está bem sedimentada, ela não é inovadora sobre alguns aspectos, e mais recentemente, no ano de 2018, quando surgiu uma nova discussão, um pouco mais abrangente, houve grande polêmica. E a polêmica, na verdade, aconteceu por um pouco a falta de debate, houve uma certa pressa por parte de alguns, mas eu vou dar um passo para trás e falar um pouquinho mais sobre o que alguns, e eu prefiro chamar de telesaúde. Até houve um programa do governo federal, estabelecido pelo Ministério da Saúde, que, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à época,
isso é no longínquo ano de 2010, e nós na universidade participamos desse edital. Eu fui o coordenador desse projeto, junto com outros colegas da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Esse projeto Telesaúde, portanto, mais abrangente do que só apenas a vertente médica. Ela envolvia profissionais de diversas áreas da saúde, cirurgiões dentistas, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, evidentemente procurando resolver problemas comuns remotamente. Aquele programa, Telesaúde, e eu digo aquele porque ele, de uma certa forma, ele se encerrou como projeto, e ele agora tem uma outra vertente, mas ele foi muito importante, porque ele estabeleceu a importância desta teleconsultoria entre profissionais, o que o Conselho Federal denomina como teleinterconsulta. O Telesaúde trabalhava com profissionais de medicina ou de saúde nas duas pontas, tanto aqui do nosso lado, como consultores, quanto lá nas unidades básicas de saúde. Era sempre um médico, um enfermeiro, conversando com outro médico, outro enfermeiro, não necessariamente casando profissões, mas casando profissionais. O usuário do SUS não tinha acesso direto a esse sistema, diferente do que se propõe hoje para a telemedicina. Mas nós demonstramos que aquele projeto foi muito interessante e eficaz em melhorar a resolutividade do SUS, melhorar o acesso de médicos e de profissionais da saúde à capacitação, porque esta ferramenta de interação permite uma formação. E eu vou dar 2 exemplos, só para contextualizar a importância do sistema de telemedicina. E eu, como outros, prefiro o nome de telesaúde, mas eu respeito aqueles que preferem focalizar na profissão médica. Em Curitiba, nós tínhamos uma fila de pacientes esperando uma consulta de neurologia. Eles eram cerca de 15 mil pacientes, aguardando cerca de 18 meses, 1 ano e meio por uma consulta. Quando eles eram chamados, muitas vezes eles até nem sabiam direito por que eles estavam ali. Com essa estratégia de teleconsultoria e também o que a gente chamou de apoio à teleregulação, nós reduzimos ao longo de pouco mais de 12 meses para um tempo de consulta de 2 semanas. 18 meses comparado com 2 semanas. 15 mil pessoas esperando por uma consulta para 2.500 esperando uma consulta. E quando ele chegava na consulta, ele realmente tinha um problema neurológico que precisava da solução de um especialista altamente qualificado em neurologia. Isso demonstra de maneira inequívoca o papel da telemedicina e da aplicação dessas estratégias de telesaúde. Um outro projeto, uma outra vertente, nós trabalhamos com um ambulatório grande do Hospital de Clínicas, o maior hospital público do estado do Paraná, a cardiologia. Tempo médio para resolução, para a primeira consulta, na verdade, eram 4 meses. E cerca de 5 consultas para se chegar a uma solução. Isso por vários motivos. Perda de exames, atrapalho na chegada, diversos comemorativos. Com a aplicação dessa estratégia de teleconsultoria, teleregulação, com profissionais médicos e de outras profissões, até tínhamos uma fisioterapeuta muito habilitada para interagir com os pacientes e marcar exames. Nós reduzimos o tempo de consulta de 4 meses também para 2 semanas. Todos os exames eram realizados dentro de 2 semanas e em 2 consultas o cliente saía com uma solução para o seu problema. Portanto, isso demonstra de maneira inequívoca que incorporação de tecnologia e sistemas de informação, mas com pessoas, com profissionais graduados, com profissionais capacitados, resolvem problemas. E aí vamos chegar na medicina. Alguns imaginam a telemedicina como uma maneira mais barata, mais fácil, mais disponível para o usuário do sistema de saúde, seja ele
da saúde suplementar, sistema privado, como nós costumamos chamar, ou do Sistema Único de Saúde. Não é bem verdade. É fato que o acesso é mais simplificado, mas há necessidade de uma capacitação desses profissionais da saúde, desses médicos, porque a solução de problemas remotamente é muito diferenciada da interação presencial. Além do mais, há necessidade de ferramentas, de exames, de equipamentos próprios para oferecer subsídios adicionais, tá? Que muitas vezes não estão disponíveis e dificultam, por vezes até impedem a ação de um médico por via remota. E, finalmente, mais importante, é a disponibilidade do sistema presencial pronto, porque um profissional que atenda alguém remotamente e detecte que ele tem um problema que não é possível solucionar, ou que é emergencial ou de urgência, ele precisa ter o sistema presencial pronto e capacidade de transporte. Portanto, a telemedicina não é simplesmente uma maneira mais barata de resolver pequenos problemas. Ela pode ajudar, sim. Eu vejo que a polêmica entre os médicos diminuiu em parte por causa da crise da pandemia. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina expediu uma autorização que não é uma nova resolução, é uma autorização para telemonitoramento, teleinterconsulta, de tal forma a permitir uma certa flexibilidade enquanto a pandemia estiver presente, até pelas dificuldades de que pacientes de risco se desloquem para o sistema de saúde e até por uma segunda constatação que vemos que parece que tudo virou Covid-19, desapareceram as outras doenças. Não é verdade. As outras doenças estão sendo muitas vezes desassistidas e a teleassistência, a telemedicina, se preferir, pode cumprir um bom papel. Eu vejo que tem vantagens, de novo, para os clientes, mas essa pronta disponibilidade, a possibilidade de, na telemedicina, o próprio cliente interagir com o profissional da saúde, com o médico em especial, traz ao cliente uma demanda maior. Ele tem que ter informações, ele tem que assumir riscos e ele tem que concordar. A importância é de que tanto o médico quanto o usuário do sistema de saúde tem que concordar com os limites deste tipo de assistência, desta ferramenta. Não é uma nova medicina, é apenas uma ferramenta. Aliás, os médicos já usam a telemedicina há muito tempo, né? Desde que Graham Bell trouxe o telefone, com certeza a segunda pessoa que usou deve ter sido o médico. Tem até aquele velho adágio da cultura americana, quando clientes ligavam para a casa dos médicos. Felizmente isso acontece cada vez menos, porque o sistema de saúde está mais complexo e mais disponível, mas eles recomendavam pelo telefone, né? Tome 2 aspirinas e me ligue pela manhã. Aquilo já era telemedicina. Muito bem, para concluirmos, como é que está o uso da telesaúde ou da telemedicina no Paraná? Nós, na Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual, mantivemos um programa de muito sucesso e trabalhamos densamente desenvolvendo essa tecnologia. A Prefeitura de Curitiba, obviamente, como uma parceira de primeira hora, desenvolveu o seu próprio programa de telesaúde. Hoje ela tem esta possibilidade disponível nas diversas unidades, sempre na forma de profissionais da saúde interagindo com profissionais da saúde. Que eu tenha conhecimento, não há acesso direto do usuário ao profissional remoto, valorizando a equipe de saúde da família, que está disponível nas diversas unidades, mais de 110 unidades no município de Curitiba. Com o Estado do Paraná, nós da universidade tivemos uma interação mais prolongada, até por características próprias. Mantivemos um programa em parceria até dezembro de 2019, quando, por questões próprias do financiamento dessa atividade, tivemos que interromper.
Eu tenho conhecimento que o Estado do Paraná fez convênios, fez relacionamentos com as secretarias de saúde do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais para desenvolver aquele trabalho que nós desenvolvíamos na universidade, que envolvia tanto teleconsultorias, apoio à teleregulação e também telediagnóstico, que eu até não comentei isso, mas o telediagnóstico, em especial, exames como, por exemplo, eletrocardiograma, a radiologia, são muito adequados para serem interpretados por via remota, pela via do telediagnóstico. Aliás, hoje, na expressiva maioria das unidades que fazem exames de imagem, o radiologista não está necessariamente na sala de exame, ele está, muitas vezes, remotamente, em uma outra unidade ali dentro do próprio complexo, mas muitas vezes está até fora, porque hoje as unidades que realizam exames fazem isso em diversas sedes, na conveniência dos pacientes, deixando o profissional de interpretação em uma unidade centralizada. Portanto, eu vejo que, tanto no sistema público quanto no sistema privado, o Paraná está se desenvolvendo. Tem novas estratégias e, claro, nós vamos, com a passagem da pandemia, eu tenho certeza vai haver uma regulamentação mais adequada. Porque eu queria deixar 3 pontos importantes antes de finalizar esse capítulo de telemedicina. Primeiro, a concordância inequívoca tanto de profissionais quanto do usuário. O segundo é a disponibilidade de um sistema de informação que registre todas as informações e recomendações do profissional ao cliente, um prontuário médico. O que diferencia muitas plataformas transitórias, que alguns costumam advogar, como, por exemplo, WhatsApp ou e-mail. Estas plataformas não têm sigilo, não têm registro adequado da atividade profissional. E, por fim, a cobertura pecuniária. Se imagina de que a consulta por remoto é mais barata, é menos custosa para o profissional, não se premiando a competência adicional que o profissional de saúde, seja ele de qual formação, seja médico, enfermeiro, cirurgião dentista, farmacêutico ou qualquer outra vertente da profissão na área da saúde, tem que ter uma capacitação especial e que obter informações por via remota é mais desafiador do que obtê-las presencialmente, porque na interação pessoal a gente absorve outras informações que muitas vezes são mais difíceis de serem observadas pela via remota. Portanto, esses 3 pontos, consenso de utilização entre as duas partes, um registro médico profissional adequado e cobertura contratual são vitais para o sucesso da telemedicina no pós-pandemia. Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Rogério por ter participado desse programa e agradeço ao Uninter pela oportunidade de fazermos essa série de entrevistas denominadas Marcos de Inovação. Muito obrigado.